Boa noite aos amigos de casa, que nos vê pela telinha, e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 8 de dezembro de 2023, último mês do ano. Por fim, o mês encerra as ações com duas causas. O Dezembro Laranja, que busca conscientizar as pessoas contra o combate ao câncer de pele. E o Dezembro Vermelho, que ressalta a importância da prevenção contra a AIDS, o HIV e o IST, infecção sexualmente transmissível. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando prosseguimento ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 6 e 7, causas anteriores das aflições, com o nosso amigo e irmão Ronaldo Moraes. Ronaldo é trabalhador há anos em nossa casa e trabalhador também no MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo à nossa casa. Ele é um pouco envergonhado. Boa noite a todos. Eu gosto da Igara porque ela, cada dia, está se aprimorando como usar isso que a gente ainda não sabe, que é ainda sou da época que a gente sentava à mesa, não tinha câmera, a não ser espiritual, mas hoje temos a matéria. E nós sempre agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, Maria Madalena, que é uma trabalhadora, todos nós sabemos, do nosso Mestre Jesus, e é um exemplo que nós temos que seguir. Antes de eu falar do Evangelho, eu gosto muito desse livro que eu ganhei de presente, do José Carlos de Luca, O Médico Jesus. Eu escolhi aqui uma mensagem para hoje, só vou ler 2 parágrafos, que tem muito a ver com o que vamos abordar. A terapia do amor. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. O ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. É o que estávamos comentando aqui antes, né? Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor, temos uma sensação de bem-estar incrível, a alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. A mensagem é mais extensa, mas ficamos por aqui. Então, o item de hoje, que a Igara apresentou, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que vamos abordar hoje, causas anteriores das aflições. Item 6. Eu assinalei alguns tópicos, porque as 2 mensagens são extensas, e pelo nosso tempo não daria. Então, eu marquei aqui uma questão que eu achei interessante. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto,
na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Essa é uma das perguntas que Kardec coloca aqui. E que acontece conosco e que nós não sabemos ainda explicar e nem sabemos a causa. E a doutrina, ela tem, digamos, essa proposta, porque é espiritual e superior, de nos mostrar, olha, essa questão que você passa, ou sua família, ou um amigo, tem o quê? Uma causa, como diz aqui, causas anteriores das nossas aflições. E eu fico perguntando, às vezes, quando eu estou estudando a doutrina, se Deus nos criou para amar, por que somos amados? A doutrina nos convoca, pelo lado filosófico, a questionarmos não a doutrina, a nós. Se um ser superior, nosso Pai, nos criou para amar, para não sofrermos, por que sofremos e por que hoje temos aflições? Por que o homem hoje, religiosos, vive em função da guerra? Que é um grande comércio, nós sabemos. Você vender bombas, aviões, drone, que hoje guerra é com drone, né? Coisa que não acontecia lá atrás. Por que isso? Todos filhos de um mesmo Deus. E nós ainda não nos entendemos. Porque, na minha visão, que a guerra externa, ela está aqui dentro. Eu ainda não sei trabalhar o meu lado bom que Deus nos deu. Eu ainda trabalhei a prevalecer em mim o lado do mal. Mas como nós somos muito inteligentes, criamos que o mal não é origem minha. É de um ser que foi criado, voltado para a prática do mal, que foi dado o nome de Lúcifer, ou Satanás, ou demônio. E nós sempre jogamos as nossas aflições nele. Por que não trazer o problema para mim? E aqui é explicado essas questões. Mais adiante, né? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Eu fui buscar a definição de axioma, verdade inquestionável. Agora, nós temos que aprender. Por isso que quando a casa espírita abre as suas portas materiais e espirituais para nos receber, juntamente conosco vêm inúmeros companheiros, aqueles que convivem conosco há séculos, aqueles que nós temos ainda dívidas com eles, como aqueles também que nós, a caminho dessa casa ou de outra, ele nos vê e percebe que se ele nos acompanhar, ele entrará aqui para ser tratado. Desde que seja permitido pelos mentores da casa o seu acesso espiritual a esta casa. E se nós buscamos entender as causas das nossas aflições, aqui é bem claro. O que eu passo hoje é fruto do quê? De uma lei chamada causa e efeito. Eu acho importante o ensinamento de Jesus, quando ele nos diz, é pena que a gente não presta muita atenção. Há aqueles que prestam, a maioria não. A cada um segundo suas vidas. Quer explicação melhor do que essa? Só que eu tenho que entender, não é? Qual a minha obra, se foi boa ou se foi má. Porque ela vem hoje, amanhã ou daqui a um século. Está no meu caminho espiritual,
a minha dívida que eu tenho que saldar. E para saldar essas dívidas, a gente não pode usar Pix, nem cartão de crédito, nem débito. Né? Porque hoje, do lado de cá, é tudo assim. Não. É amor do trabalho. Sem o amor, foi dito aqui na mensagem, nós não chegaremos ainda ao local. E eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, 2050, o mundo vai passar para o mundo de regeneração. Deus não estabeleceu datas. Ele só pede para a gente observar. E o processo que nós estamos caminhando, na minha ignorância, ainda vai demorar um pouco. Porque antes da reforma do planeta, os 7 bilhões e meio que estão reencarnados, entre eles nós, mais o do mundo espiritual, que é a população da Terra, temos que o quê? Nos regenerar. Se nós sairmos hoje de nossas casas para estar aqui, é para que a gente possa, eu sempre gosto de convidar ao estudo da doutrina. Hoje nós temos uma facilidade porque tem, né, a internet, que você na sua casa pode escutar. Mas se vir a casa espírita, é melhor que esse nosso contato com o mundo espiritual, dentro dessas 4, 5 paredes com o teto, o ambiente diferente da nossa casa. Aqui há um trabalho espiritual ao longo de todos os dias. Na nossa casa, varia por quê? Porque o nosso pensamento em nossa residência, em nosso lar, é diferente do pensamento na casa espírita. E nós temos que começar a entender todo esse processo através do estudo da doutrina, que não é para transformar ninguém em espírito, é mostrar a cada um de nós quem nós somos, como devemos nos tratar, como devemos nos... Mais adiante eu assinalei aqui o seguinte: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Muitas vezes, as minhas dívidas do passado, eu não posso saldá-las todas nessa existência. Tem uma pequena parte. O acúmulo que sobrou é para a próxima existência. Agora é bom nós reencarnarmos e voltar com a dívida menor do que trouxemos. Muitos voltam com ela maior do que trouxemos. Uma amiga que dizia que nós pagamos promissórias miúdas. Promissórias, aquelas coisinhas pequenas, né? E temos que respeitar esse médico. Esse é o nosso médico. Eu respeito todas as terapias que existem em todos os locais do planeta. Eu respeito. Mas primeiro é ele. Sem ele, não nos curaremos. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Jesus afirmou. Mas nós continuamos buscando a nossa cura numa terapia A, que não resolveu o meu problema, na terapia B, C, D, vamos por aí afora. E esquecendo do médico. O maior médico que nós conhecemos. Que todos os médicos que estão no mundo espiritual trabalham para ele. A casa espírita, nós sabemos que ela é escola e hospital. Só que nós chegamos na casa espírita e não respeitamos que estamos entrando num hospital em que muitos irmãos espirituais estão se tratando. Certo, senhor? Ela sabe o que eu estou falando. Nós temos que abrir esse campo. E quando a nossa casa, esse ano, iniciou
o nosso atendimento de energização, que nós temos convidado a todos, inclusive, não é, nas nossas palestras por live, venham aqui para se tratar, para se harmonizar. A cura depende de nós, e nós não prometemos cura, porque nós não temos esse poder. Só quem pode curar é Deus, Jesus. Mas para isso nós temos que ter o quê? O merecimento. E o merecimento é uma busca nossa. Cada um vai buscar esse merecimento dentro do que ele pode. De que? A prática do amor. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que originam, de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Quer informação mais clara do que essa? Nós vamos sofrer aquilo que fizemos ao próximo. Pega a nossa história, que nós temos 15, 20 mil anos de idade, ou mais. O que fizemos de bom e o que não fizemos de bom ao longo desse tempo. Então, como nós somos muito cobradores dos outros, nós entramos pela porta material, né? E queremos sair pela mesma porta curados. E se formos curados, o que vamos fazer após agora? Vamos continuar errando, pecando, como Jesus falava, ou mudaremos através do trabalho de caridade de amor? Paulo já afirmava, fora da caridade não há salvação. Eu vejo hoje o seguinte, eu falo, quando pedem minha opinião, eu gosto de falar o seguinte: através do estudo, os médiuns espíritas, porque todos somos médiuns, têm que abrir os livros da codificação para estudar em grupo e fazer as suas reflexões. Estamos indo bem, aonde estamos errando e aonde estamos acertando. Mas, muitas vezes, eu escuto de médiuns que o médium não precisa estudar porque ele já é médium. Ninguém se forma em médium se não ir para onde? Para uma universidade. Mas para ser espírita não precisa estudar. Eu acho isso muito interessante. Quando falam isso para mim, eu respondo: então, para que a codificação? Por que é que Jesus prometeu o Consolador, permitiu que ele viesse através de Allan Kardec, codificando informações espirituais, e nós médicos afirmamos que não precisamos estudar a doutrina, principalmente o livro dos médicos? Tem algo de errado nisso aí. Ou a pessoa não gosta de estudar, ou acha que, desculpa o termo que eu vou usar, é o supra-sumo da mediunidade. Na minha casa, ao longo desse tempo, que eu tento ser espírita, eu tenho lá aproximadamente uns 200 livros que eu compro. Li todos, estudei todos. Todos falam de quê? De amor. Todos. A mensagem de hoje fala de amor. Aqui, no Evangelho, está falando de amor. Então, a humanidade tem primeiramente que amar, independente de religião, porque é a essência divina que está em nós. Que o nosso Pai, ao nos criar, colocou. E seremos cobrados sempre, como já fomos outras vezes, porque é que você não amou. Você não pediu para reencarnar? A espiritualidade, nós estamos estudando esse
quarta-feira no mar, sobre reencarnação. E está lá o cuidado que o mundo espiritual tem para preparar a cada um de nós para o reencarno, para que nós não passemos o que está aqui, as aflições, mas nós possamos ficar vivos. E vamos buscar isso. Então é importante hoje, nós que fazemos atendimento fraterno, eu gosto sempre de lembrar disso, fazer alguns questionamentos. Por que está aumentando o número de suicídios em jovens? Não é mais em adulto, nem na pessoa madura, não nos jovens. O que é que está havendo nessa sociedade? Quando você permite, às vezes nem sabe que filhos, netos ou outros estão abrindo celulares e enveredando por caminhos que nem eles sabem que ele está do outro lado, influenciando o seu comportamento antirreligioso, ensinando tudo, menos a prática do Evangelho. Aí entra o papel da Casa Espírita. Um excelente palestrante nos orientando, mas isso ainda é muito pouco assistido por nós, espíritos. Nós ainda estamos focados em muitas coisas, foi dito aqui, materiais. Não é isso, Luiz? A matéria, que é esse corpo que está aqui, o nosso, ainda está prevalecendo pelo nosso lado espiritual, que é o espírito que habita esse corpo. Esse processo de tratamento, para fugirmos das aflições, é fazermos aquela meditação. Errei, ótimo. Não vou me prender ao passado, porque o passado está feito. Como Chico Xavier afirma, temos que buscar o quê? Um novo dia, uma nova forma de ver a vida, respeitando a natureza, no qual nós somos natureza. Mas a gente vê destruindo tantas coisas que Deus criou. Outro dia eu vi um desses incêndios que tem no planeta, árvores de quase 200 anos de idade sendo destruídas pelo homem. Isso também é falta de amor. Isso também é contrair dívidas que estaremos aflitos nessa questão. Nós espíritos, que desencarnamos hoje, daqui a 10, 15 anos, retornando, o mundo que virá vai ser fruto do que eu fiz hoje. A humanidade fez. Aí você hoje percebe, né, na televisão, Maceió, o que é que está acontecendo lá? Por quê? É um flagelo natural ou é um flagelo provocado pelo homem? Para quê? Extrair isso e aquilo, faz de qualquer jeito, em nome do progresso. E agora, quem vai resolver o problema? Aí vai se brigar na justiça. Eu falei uma coisa, que eles fizeram isso e dane-se quem mas isso ainda faz parte de um planeta que nós gostamos de viver em aflição. Outro dia uma pessoa me ligou, Ronaldo, é o seguinte, eu tenho um tio que ele enveredou pelo comércio que estava indo bem, resolveu ampliar seu comércio e ir para um shopping. Botar sua loja num local mais luxuoso. É um direito, não deu certo. Qual a fuga da pessoa? Tentar suicídio. Por que não ficou aonde está? É um direito que é um local melhor? É. Vai com calma. Foi isso que eu falei. E isso, Ronaldo, está mexendo com toda a estrutura da família. Ele tinha uma arma, pegou para tirar a vida dentro da sua casa. Então, são questões que nós temos como uma família universal entender todo esse mecanismo.
Nós precisamos nos pacificar. Mas pega a história do mundo. É guerra após guerra. É violência após violência. Em nome de quem? Muitas vezes em nome de Deus. Porque Deus não é dessa religião, não é daquela, então vamos explicar. Só que quando nós estudamos o Consolador, que ao entrar em nós, há um trabalho interior dentro de cada espírito para a gente assimilar esses ensinamentos e voltarmos a colocar para o próximo aquilo que recebemos. Hoje eu vejo como uma base fundamental quando nós nos programamos para servir a nós. A maneira, a forma, as casas estão. E hoje a nossa casa, no seu trabalho como hoje, falando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu um recado que eu acho fundamental. Eu repito sempre: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que é o tema de hoje, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas nós não vamos a ele. Nós criamos um problema, nos fechamos com o problema aqui dentro, e para tirar ele daqui é muito difícil. Mas quando uma casa abre e diz: olha, temos um atendimento para terra, temos o passe, a água fluidificada, que é o remédio que o mundo espiritual coloca, vamos fazer uma próxima vez, escolher um tema, cara, sobre o valor da prece. Como fazer a prece? A prece, como atinge as nossas solicitações feitas do coração. Não é aquela prece rápida, que eu não gosto de chamar de prece, eu chamo de pressa. A pessoa tem pressa de fazer oração, o pensamento está na novela, a minha boca está falando outra coisa. Isso, nesse estudo, nos mostra que isso não chega ao Criador, porque são coisas fúteis, materializadas. Esse é o trabalho da doutrina espírita. A cada um de nós tem que refletir um novo dia, calor, falta d'água, tudo isso faz parte ainda de um mundo que nós não sabemos administrar. Não sabemos, lógico, a exceção. Não sabemos ainda administrar nossas vidas. Mas queremos administrar o outro. Certo? Então fica essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para todos nós, encarnados e desencarnados. E vamos levar para as nossas casas hoje toda a energia que estamos recebendo. É importante nós mantermos esse equilíbrio, essa energia ao longo da semana, até a próxima sexta-feira. Ok? Obrigado, uma boa noite. Tudo de bom. Vamos agora fazer uma prece. Posso ler a prece? Vai ser prece? É uma prece. Pressa? Não, prece. Eu adoro essa prece. Não é prece. É desse livro. Oração a Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o meu barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação.
Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do mundo. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autoridade. Aliás, à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os delírios, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por seu amor. Amigo e médico, estou em paz, estou curado no teu amor. A prece, coração de Jesus. Muito linda. Obrigada, Ronaldo, por essa oportunidade, as suas palavras, seus ensinamentos. E falando em Jesus, sexta-feira que vem, dia 15, nós teremos a palestra mensal e o tema será Jesus, o Príncipe da Paz, com a nossa amiga e irmã Amanda Bragion. E lembrando aos amigos que amanhã, dia 9 de dezembro, temos o nosso bazar beneficente, das 8 horas ao meio-dia. E à tarde, o estudo do livro dos médiuns, às 14 horas. Esse estudo é presencial. Entraremos em recesso a partir do dia 16 de dezembro e retornaremos no dia 5 de janeiro de 2024. O estudo das segundas-feiras entrará em recesso no dia 19 de dezembro, retornando no dia 5 de fevereiro de 2024. No dia 2 de janeiro de 2024, nossa casa fará 98 anos e faremos uma prece às 19 horas. Todos estão convidados. Na próxima segunda-feira, temos o estudo do céu e inferno e o livro dos espíritos a partir das 18 horas. E agora terminaremos a nossa transmissão. Boa noite e que Deus nos abençoe.